E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e sejam bem-vindos ao episódio número 46 do nosso podcast. Estamos aqui há 46 semanas ininterruptas, seguidas e sem falhar, explicando para vocês como é que as coisas funcionam, discutindo e contando. E nessa semana a gente vai falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas calma que eu não tô sozinho, eu tô com ela, que adora comer cookies. E aí, corretora? Olá! Informação aí que eu adoro comer cookies, mas é porque tem totalmente a ver com o episódio. A primeira vez que eu lembrei disso, eu dei risada. A quinta série que a vitamina é muito boa. Enfim, eu aqui mais uma semana, né? E vamos lá ao tema, né? Que é LGP de pato, D de dado. Isso! Muito bem. Convidada, antes da gente começar, um feedback do episódio passado. Tá? Agradeceram por explicar o sitemap. Falaram que o WordPress cria um sitemap já por padrão. Verdade, o WordPress cria um sitemap por padrão, mas não é bom, tá? Não vale a pena, tá? Desativo do WordPress, tem tutorial explicando como faz isso no canal do YouTube do Visual Modo e coloca no seu site, tá? Isso vai ajudar demais você. Agora vamos lá. Segue pro episódio. Convidada, ou co-host, ou corretora sincera, ou cookies. Me explica o que é essa tal de LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. E não né? é LGBT, né? É LGPD. São muitas siglas. Mas, enfim, nada mais é que quando você entra no site, e agora vocês vão entender a piadoca. Pra quem já sabe, a piadoca é só uma piadoca, mas pra quem não sabe, agora vai se ligar da piadoca. Quando você entra no site, geralmente tem lá, né? Você aceita os termos e cookies e tal, né, do site. Uhum. E hoje em dia, acho que praticamente todos os sites têm essa mensagenzinha, né? E é basicamente sobre isso, assim, se você aceita os dados que você vai ter quando você tá de acordo ali na hora que você entra no site, caso você coloque algum dos dados e informe alguma coisa. Muito legal. Eu vou dar um exemplo, e aí eu vou começar a contar a história pelo final. Eu já começo pelo começo, mas antes eu vou começar a contar a história pelo final. Eu gostaria que você lembrasse de um episódio na sua vida, porque a gente, como um casal jovem, de pseudo não muito sucesso, mas pseudo sucesso, a gente adquiriu, há alguns anos atrás, um apartamento, né? Ah, é verdade. Verdade? É verdade. Uhum. Confere, né? Confere. Você tava lá? Eu tava. Você assinou? Eu assinei. Ótimo. E depois de um tempo, você começou a receber ligações que não eram dessa empresa, da construtora do qual a gente adquiriu o apartamento, não é? Isso. E era para vender coisas tipo móveis, financiamentos, essas coisas, né? Sim. Você já parou pra pensar como eles conseguiram o seu telefone? Ah, claro, né? Foi a construtora? Com certeza. Muito provavelmente foi a construtora. Que eles ainda falaram, né? Assim, que pegou o nosso contato. Exatamente. Tipo, a gente fez um cadastro nessa construtora para adquirir o imóvel, fazer o contrato, tudo, né, de compra. Sim. E eles pegaram nossos dados e distribuíram por aí. Aí eu vou dar um exemplo. Isso aconteceu no final do ano passado, tá? Foi a primeira vez que uma empresa é realmente legalmente punida por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a Cirela, que é uma construtora famosa, tá? Tem até capital na bolsa, se não me engano, né? Ações, capital aberto na bolsa de valores. Que uma pessoa, né, comprou um apartamento com eles, uma casa com eles, não tenho certeza, um empreendimento deles, e começou a receber ligações, assim, tipo, semanas depois, sobre, tipo, de muita empresa, assim, vendendo coisa, sabe? Você comprou... Seguro, móvel, arquitetura, tudo. Tudo relacionado e aí ele entrou na justiça e o advogado dele conseguiu provar que foi a Cirela que, tipo, usou os dados dele e feriu a Lei Geral de Proteção de Dados. Logo, ela foi punida, ela foi culpada disso, entende? Sim. Então, é mais ou menos por aí onde atua a LGPD. Agora, vamos voltar um pouco, tá? A LGPD, ela nada mais é do que do que a versão brasileira, tá? Herbert Richards, da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Porque o que aconteceu? Na União Europeia estava rolando muito disso, um pouco mais sério, né? Ela chegou e falou assim, viu, todo mundo que atuar aqui nos nossos países aqui do bloco da União Europeia vai ter que proteger os dados da galera. Você tem que explicar pra galera, olha, a gente usa seus dados para isso, isso e isso. A gente, se você pedir, apaga seus dados. A gente se compromete a explicar para você caso... Os termos de uso. Sim. Então, todas as regrinhas. Tipo, a gente pode usar os seus dados para te mandar SMS, WhatsApp e Telegram. A gente pode usar o seu e-mail para mandar isso e aquilo. Eles têm que descrever bonitinho
tudo aonde eles vão usar os seus dados, tá? O exemplo que você usou no começo, dos cookies, se você aceita ou rejeita, é mais ou menos isso, porque quando você acessa um site, você coloca lá uns códigos de traqueamento, a gente já falou sobre isso, né, no episódio de Google Analytics. Sim. Você coloca os códigos, então o Google ele consegue meio que rastrear você, ver por onde você passou, o que você fez, de onde você veio, para onde você vai. Então é bom que você aceite aquilo ou rejeite, porque o site ele tem que pedir a sua permissão. E essa GDPR, ela entrou em vigor alguns anos atrás, e a União Europeia pegou e falou: só vamos fazer negócio com os países que adotarem essa daí também. Aí cada país fez a sua. E a gente começou a fazer a nossa lá em 2017. A gente vinha lá de 2016, do Marco Civil da Internet. Quem for um pouquinho mais velho de internet vai lembrar. Que era nada mais do que as operadoras loucas para começar a cobrar a internet por giga usado em vez de... Bom, enfim, regras malucas. No fim, teve o Marco Civil da Internet, não serviu pra grande coisa, porque vivemos num país onde talvez umas leis peguem, outras não, né? Caso você não saiba, é proibido usar celular no banco, então se você estiver ouvindo isso no banco, só esconde o celular, porque ninguém liga. Nem precisa esconder, porque ninguém faz nada. Não pegou, né? A lei não pegou. Não pegou. Muito louco isso, né? Então, Mas enfim, aí veio lá em 2016, 2017, esses esboços da GDPR. E eu não sei se vocês lembram, nessa época, a greve dos caminhoneiros, a gente tinha um presidente chamado Miguel Temer. Sim. Né? No supracitado Miguel Temer. O Miguel Temer. E ele pegou e falou: beleza, que gostei disso aqui, tá bem, né, estruturado, Tá bem e tal. estruturado. Mas como é as empresas que patrocinam as campanhas e tal, vamos fazer aqui, a gente dá aqui 1 aninho e meio pra galera se preparar, para as empresas colocarem os termos de uso, atualizar e coisa e tal. Se organizar, né? Então, ele deu esse 1 ano e meio, aí caiu no bolso do Birulilo, né? Que era o presidente, porque, afinal de contas, para uma lei entrar em vigor, o presidente do país ele tem que sancioná-la, tá? Ele tem que assinar o papel. Então, o Biruliro falou: eu vou vetar isso aqui, e eu vou assinar aqui, mas vamos dar uma aliviada aqui só pro ano que vem e tal. Enfim, o negócio que era para entrar em vigor em 2016, 2017... ainda tá começando, sabe? Tipo, o primeiro caso de empresa punida foi da Cirela, ano passado, no final do ano passado, 2022. Então, veja que é um pouco moroso o processo, né? E o pior é que... Mas, de fato, é um processo muito legal, assim, tipo, é importante. E, assim, a LGPD, ela obriga todo o site que atua no Brasil. Então, sabe quando você recebe aqueles e-mails do Facebook, atualizamos nossos termos de uso? Saiba que é para se adequar a essa LGPD. Tá? Entendi. Muitos sites, muitos, todos que atuam no Brasil, independente se eles são de empresas internacionais, se eles atuam aqui no Brasil, eles têm que se adequar a essa lei. E o que se trata essa lei? Bom, antigamente, você fazia um cadastro num site e eles podiam fazer o que quisessem com seus dados. Tipo, eles não eram obrigados a explicar o que iam fazer para você. Hoje em dia, eles podem continuar fazendo o que quiserem, tá? Não vão dizer que não. Tem umas boas práticas e tal, que a LGPD sugere, mas eles ainda podem fazer o que quiserem, só que agora eles são obrigados a te contar. Aí vai de você querer ler os termos de uso ou não, tá? E não só isso, né? Saber em que site você tá colocando os seus dados também, porque Exato. isso é importante. Tipo, você não vai colocar em qualquer site suas informações, sei lá, seja de cartão de crédito. E assim, tipo, o que visa essa lei? Eu vou dar, assim, vamos imaginar que você é uma empresa de recursos humanos, uma empresa de RH, tá bom? E você gostaria de chegar, bater na porta do hospital e comprar o histórico, ou na porta de um plano de saúde, né, dos seus planos de saúde, e comprar o histórico daquela pessoa pra ver se ela é uma pessoa que, tipo, pega muito atestado, uma pessoa que tem alguma lesão pré-existente, sabe? Não seria, assim, do ponto de vista negativo e ruim para as pessoas, essa perca de privacidade? Sim. Só que hoje em dia isso pode acontecer. Tipo, acontece exclusamente falando, mas a LGBT ela tenta dar aquela inibida, aquela segurada, assim, olha... Deixar não tão escancarado. Olha, sei lá, Unimed, olha, sei lá, Notre Dame Intermédica. Vocês podem pegar os dados dessa pessoa, mas vocês não podem fazer isso, nem isso. Não pode compartilhar. E tipo, se tiver... E assim, a LGPD, ela exige que caso tenha algum vazamento de dados, as pessoas com os dados vazados sejam comunicadas. Por isso que você começa a receber aqueles e-mails de senha em risco, troca sua senha, Sim. Nota oficial de dados vazados. Antes não tinha, lembra? Lembro. Hoje em dia eles são obrigados a contar. E a gente fica desesperado quando recebe um e-mail desse. Não é muito legal, mas pelo menos você fica sabendo. Mas, Porque, por exemplo, tem casos específicos que você notar, tem um padrãozinho, por exemplo. Você vai, sei lá, fazer uma solicitação de cartão de crédito. E pra isso, tipo, você vai, sei lá, vai pegar um cartão de crédito, sei lá, com a Renner.
é onde eles vão consultar seu score. Mas não dá uma semana. Tem um monte de loja e coisa assim ligando pra você oferecendo cartão de crédito. Sim. Tem esses poréns. Então, até hoje ainda acaba vazando seus dados. Então, tem que ver se vazou ou se isso foi acordado. Porque, assim, quando você se cadastra no Serasa, o Serasa tem parceria com alguns bancos e o Serasa, tipo, pro banco é maravilhoso o Serasa falar, olha, aquela pessoa ali, ela tá procurando um cartão, ela tem o score tal. Você não quer oferecer pra ela pelo e-mail? Tá aqui o e-mail dela. Mas me ligam. Tem que ver se, tipo, isso tá autorizado ou não. De novo, é uma lei nova, né? Tá começando, é muito legal o arcabouço que isso gera, tá? Não é ruim, mas, tipo, tem que haver fiscalização, tem que haver reclamação. A LGPD, ela veio junto com a criação de um instituto, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que é AMD. Alguma coisa com alguma coisa que começa com A, tá? Que é como se fosse a Agência Nacional de Proteção de Dados. É a Agência Nacional. E, tipo, ela responde ao presidente do país, tá? E ela nada mais é do que a agência responsável por vigiar se todo mundo tá seguindo as regrinhas direitinho. É o PROCON do pessoal. Pode-se dizer que sim, é o PROCON do consumidor da proteção da internet, de dados, da privacidade digital. Porque a gente tem, né, o do PROCON quando você faz a quando você compra é de algo, quando você é consumidor, e agora você tem também da parte de online, né? Porque cresceu muito também com a pandemia, né? Sim, bastante. E, bom, a ideia dela é mais ou menos essa. De novo, ela foi feita nos moldes da Lei Europeia de Proteção de Dados. O Canadá tem a sua, cada país tem a sua. Tem alguns países que já estão pegando mais pesado. Mas isso explica para você, por isso que toda vez que você entra num site pela primeira vez, tem lá, aceita os cookies, rejeita os cookies. Tem, quando você vai se cadastrar, ao se cadastrar, você concorda com os nossos termos de uso. O termos de uso é uma página que você poderia clicar, você deveria clicar, você deveria ler, mas ninguém lê. E não sei se tem agora também, por exemplo, se você aceita ou não receber informação por SMS. Tem as políticas de privacidade, e-mail. As preferências de comunicação. Mas isso são boas práticas que já estão aí há pelo menos 10 anos. Só que muita empresa, tipo, por exemplo, sabe quando você começa a receber um monte de e-mail, sei lá, da Renner? Sim. E aí você vai lá naquele botão de unsubscribe. E daí daqui a pouco você tá de novo. Aí você tá recebendo, mas é porque eles colocaram o seu e-mail em 5, 6 listas de e-mail diferentes. Então você se desinscreveu de uma só. É muito triste porque a gente fica se desinscrevendo trocentas vezes. E continua recebendo. Ah, meu Deus. Porque assim, do jeito que isso é uma coisa muito importante de todo mundo levar em consideração, tem um episódio aqui do nosso podcast, foi o único que você não participou, inclusive, que é o Se o Google é o seu melhor amigo. Que fala sobre privacidade digital. Gente, a gente vive boa parte do nosso dia digitalmente falando. Então, privacidade é uma coisa séria, tanto no mundo físico quanto no mundo online. Principalmente no online, né? Porque o pessoal acha que tá, tipo, blindado, né? Tem que tomar muito cuidado, assim, sabe? Por exemplo... E ainda é um terreno bem inexplorado. A gente tem que fazer um episódio sobre dicas de privacidade online, assim, sabe? Sobre potenciais problemas de privacidade online. Eu acho que é bem interessante. Se você já teve algum problema com alguma coisa online, seja uma compra ou algum vazamento de dados, sei lá, o WhatsApp clonado, porque agora tá na época de WhatsApp clonado. Todo mundo que eu conheço, pelo menos, já foi uma vez já com o WhatsApp clonado, enfim. Deixa aí nos comentários, né? Deixa nos comentários. Como foi e o que aconteceu? Lê pra mim, por favor, a lista com as 10 características da LGPD. Eu preciso fazer esse comentário. É a primeira vez que ele faz uma lista tão organizada. Obrigado. A maioria das vezes a lista é tudo junto, eu não enxergo nada. 46 episódios, né? Estamos aprendendo. Ó, vamos lá. A primeira é proteção de dados pessoais. A lei busca proteger os dados pessoais dos indivíduos, garantindo que as empresas utilizem de forma transparente, segura e, claro, responsável. Veja bem, então, essa é uma lei para empresas, tá bom? Se você mandou os seus dados para uma pessoa, sabe, tipo, CPFão, então, meia-noite eu te conto um segredo, mas vamos lá, para a próxima. Consentimento. As empresas devem obter o consentimento dos titulares dos dados para coletá-los, armazená-los e utilizá-los. Veja bem, você tem que concordar. Eles não podem só pegar, tá? Você tem que dizer lá que você concorda.
Quando a gente assinou o nosso contrato lá de compra do apartamento, do imóvel, a gente assinou alguma coisa dizendo que a gente concordava em compartilhar os nossos dados telefônicos, de e-mail, com empresas de imóveis? Não. Então, se a gente dá uma chamada de LGPD com o advogado, ele dá ruim para eles. Como as empresas ainda estão se acostumando, né? Acho que desde 2016 até agora acho que ainda não deu tempo, né? A gente meio que finge que não viu, né? Mas eu espero a hora que dê para levar isso realmente a sério. Mas vamos lá. Direitos dos titulares dos dados. A LGPD estabelece que os titulares dos dados têm direito a acessar, corrigir e excluir seus dados pessoais. Exato. Você é dono dos seus dados. Se você quiser ligar lá na empresa e falar, olha, mandar um e-mail e falar, olha, eu quero que você exclua o meu nome do seu banco de dados, exclua todas as informações sobre mim. Você tem esse direito. Alô, claro, que me liga 45 vezes no dia. Elas são campeãs em processinhos, viu? Mas vamos lá. Responsabilidade das empresas. As empresas são responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais e devem garantir que as informações coletadas sejam utilizadas de forma adequada. Sim, e elas têm que explicar aonde vai ficar, se vai ficar na nuvem, em que tipo de serviço, se é um serviço de terceiro. Eles têm que explicar para você aonde eles vão armazenar seus dados. Transparência. As empresas devem ser transparentes sobre como utilizar os dados pessoais dos indivíduos, o que acaba lá nos primeiros tópicos, né? Que é utilizar com responsabilidade. Eu não gosto de texto de lei justamente por isso, sabia? Porque eles falam transparente, só que transparência é ambíguo. Eu acho que aí devia colocar transparente, vírgula, claro, vírgula, objetivo. Porque transparente pode ser qualquer coisa, né? Não, vamos usar seus dados para melhorar nossa comunicação. Não, vamos usar para te mandar WhatsApp, Telegram e e-mail. Pronto, isso sim foi claro. Ser objetivo, né? Exato. Segurança dos dados. As empresas devem implementar medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais aos indivíduos. Sim, criptografia de ponta a ponta. Lembra que agora entrou no WhatsApp? A autenticação de dois fatores. Faz tempo que entrou no WhatsApp, né? Porque deu um baita problemão, né? Porque na época, tipo, lá na Europa já tem isso daí que funciona há 4 anos, né? Mas então... eu lembro que deu um baita problema com o WhatsApp há uns anos atrás. Acho que foi alguma coisa com algum político e tal. E estavam querendo acessar o WhatsApp e não dava, não podia, enfim. Mas eu lembro que foi um bafafá. Transparência internacional de dados. A LGPD estabelece regras para transferência internacional de dados pessoais. Como que funciona isso? Na prática, é assim, olha só. Não interessa se seus dados vão ficar armazenados num servidor da Rússia, tá? Entendi. Tem que seguir as regras que estão estabelecidas aqui, porque são dados de brasileiros. Na Rússia, assim, para uma rede social, por exemplo, o Facebook funcionar na Rússia, tem que ficar em servidores da Rússia, não pode ficar em servidores da América. Por isso que muitas redes sociais não estão, por exemplo, na China, porque tem que ficar lá e tudo que está lá o governo tem acesso. Como essas redes não concordam com isso, elas não vão para lá. Entendi. Fecham escritórios lá e tal. Então, nada mais é isso do que o jeito da LGPD de falar, olha, gente, tudo bem ficar aí, mas tem que continuar seguindo nossas regras, beleza? Beleza. E tem, tipo, uma regra geral pro mundo sobre isso? Não. Cada cada país é soberano. Cada país tem um território soberano. Entendi. Agora, sobre as sanções, né? A lei estabelece sanções para empresas que descumprem as normas estabelecidas. Multas gigantescas que eu nunca vi sendo aplicadas, mas pelo menos a lei já estabelece. Nunca sendo paga, na verdade, né? Porque... enfim... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Aí, sabia que era N alguma coisa? Boa! A ANPD foi criada para fiscalizar e regulamentar a LGPD. Mas por que tem dois negócios? Não podia ser tudo um LGPD é uma lei. Quem fiscaliza a lei vai ser a polícia. A polícia, os caras não sabem mexer no WhatsApp. Aí fazem uma agência nacional. Aí faz uma agência, que é uma autoridade, pra fazer isso. Acho que tá até correto. Tem que ter. É tipo a quantia de crime que tá tendo online é muito melhor. A quantia de problema que tá tendo online. É melhor você ter uma polícia online, sabe? Tipo, do que, né? Não, entendi. Por exemplo, a Rússia tem um exército de hackers. É um exército, literalmente, um exército, uma organização militar de pessoas que são especializadas em cibersegurança e cyberataques. O que faz todo a sentido. Rússia tem um exército de hackers. O que vindo da Rússia não Então, surpreende ninguém. Então, tipo, é interessante ter esse tipo de autoridade, de fato, do jeito que o mundo anda. Entendi. E por último,
Aplicação extraterritorial. A LGPD se aplica a empresas estrangeiras que tratam dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil, que foi mais ou menos o que você falou agora. Exato. Mas então, ó, se você está usando um serviço ou um site que ele é unicamente lá de fora, ou seja, ele é todo, por exemplo, todo em dólar, você se aplica à lei de lá, tá bom? Embora você esteja aqui. Certo. Agora, se esse site ele tá aqui no Brasil, ele atua aqui, ou seja, tipo, sei lá, ele tem versões em português, ele vende coisas em real, ele tem algum escritório aqui em território nacional, vai se aplicar a LGPD. Entendi. Bom, é isso, acho que a gente tem um episódio, foi bem explicado, né? Eu acho que foi bem explicado. Legal, agora você sabe o que é LGPD? Agora eu sei o que é LGPD. Excelente. Mas eu vou esquecer em 2 minutos a sigla. Você vai lembrar depois, eventualmente. E aí, convidada, recado final, jabá... Indicação! Nossa, indicação de filme, por favor. Mas faz o seu jabá primeiro. Eu vou fazer meu jabá, porque se você tá precisando de contratação de plano de saúde, odontológico, seguros de forma geral, entre em contato através do convênio de saúde.online no site e redes sociais, tá? Ou, se não, no canal do YouTube, Corretora Sincera, com várias dicas e também... e agora também tô no TikTok e também é Corretora Sincera. E se a pessoa entrar em contato com você, você não vai vazar o número dela pra ninguém, né? Não vou vazar. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, beleza. Só vai receber a cotação de plano E de se saúde você falar seu. assim também pra mim, olha, não quero mais saber sobre planos de saúde, eu não vou ficar enchendo o seu saco. Não vou Excelente. ficar te importunando. Acho bastante válido. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas vamos lá. Sua indicação. A minha indicação... Indicação da semana. A minha indicação da semana é que eu fiquei muito sensível com esse filme. Olha que pessoa sensível, né? Foi o filme da... Como que é o nome? É A Baleia. É isso mesmo, A Baleia. É A Baleia, né? A Baleia ganhou o Oscar. Sim, e tem muita gente que tava criticando o filme e tal. Mas eu achei o filme achei lindo o filme, assim. Eu achei ele triste, eu achei... Mas ainda assim, os personagens são muito bem construídos. Nenhum deles é só filho da mãe ou só triste. Eles têm, todos eles, como qualquer ser humano, erros e acertos na vida e problemas. E eu achei lindo o filme. Eu fiquei realmente emocionada com o filme. Bom, é isso, tá? Uma recomendação muito boa. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? Deixa nos comentários o que você achou, se você tem alguma ideia e tal. Fica à vontade de mandar um e-mail para podcast@visualmodo.com, tá? A gente tá aí pra conversar. A gente também tá no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em todo agregador de podcast que se preze a gente tá lá. Vê o YouTube do Visual Modo, tá? Tem várias dicas, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se estiver vendo pelo YouTube. Curte, comenta, compartilha e volta semana que vem porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.